Muito boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a sua tarde em nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Eurípides Faria. Estamos aqui mais uma vez agora nesta tarde de segunda-feira, 9 de setembro de 2024. Estamos aqui começando mais uma tarde de bênção em seu lar. Que esta tarde, que essa programação possa ser bênção na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Estamos aqui anunciando o Evangelho, pregando a palavra do Senhor, como ela é, né? Também orando por vocês, orando com vocês, né? O nosso objetivo aqui não é substituir as suas orações, não. É te incentivar a ter uma vida de oração. Esse é o desejo, esta é a nossa vontade, que você possa se despertar na oração, que você possa provar, né? Provar o tanto que o nosso Senhor é bom. E quando oramos, tem resposta. Não tem como eu ser um cristão, uma pessoa de Deus sem a oração. Jesus ensina uma parábola no capítulo 18 de Lucas, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É dever. Não é opção. O cristão tem o dever. Nós temos, né, os nossos deveres de obedecer, de santificar nossa vida, de obedecer o Senhor. E um dos deveres nossos é a oração. Então, o cristão não tem como ele sobreviver sem a oração. Amém? E nesta tarde, eu, meditando aqui na palavra do Senhor, quando Paulo, aqui no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, estava indo, né, para Roma, o Senhor falou a ele que importa-se, Paulo, que você se apresente lá em Roma também, diante das autoridades. Então, é interessante que todos sabem da história, que no meio desta jornada, teve muitos contratempos. O navio, inclusive, que ele estava, afundou, né? Mas Deus livrou todos, não somente Paulo, mas livrou toda a tripulação ali, e ninguém se perdeu. Interessante que no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, porque aqui estava numa situação muito difícil, o barco estava afunda ou não afunda, tempestade, vários dias, né, uma grande tempestade ali no mar, por vários dias, né, Paulo tinha aconselhado para que eles abortassem aquela viagem naquele momento, e eles não deram ouvido com o centurião ali, o chefe ali dos guardas, deu mais atenção ao piloto e não deu ouvido aos conselhos de Paulo. Então perdeu toda a carga do navio, o navio se perdeu, mas nenhuma vida se perdeu. Olha aqui, no capítulo 27, no versículo 22, diz assim: mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então a gente vê aqui, Deus, ele valoriza muito mais, como nós também devemos valorizar, muito mais as pessoas do que os negócios, do que os bens, do que as coisas. É um ensino para nós. A gente vê Deus, né, dando livramento para todo esse povo por amor a Paulo, né? O Senhor, né, vai falar com Paulo e vai dizer, olha, mas agora vos admoesto que tenhais ânimo, porque o povo já estava sem ânimo, sem esperança, porque o navio não encontrava um lugar para atracar, uma ilha, algum lugar, e eles estavam num desespero. Mas Paulo fala, mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então aqui a gente vê que o próprio Deus, ele valoriza muito mais as pessoas do que as coisas. E nós precisamos também agir dessa maneira. Tem muitas pessoas que valorizam mais as coisas do que as pessoas. Não podemos agir assim. As pessoas têm muito mais valor do que qualquer bem. É verdade? As pessoas, nós temos muito mais valor do que qualquer carro, casa, fazenda, chácara, a nossa vida tem muito mais valor. Infelizmente, tem pessoas que não sabem administrar isso. Valoriza mais as coisas do que as pessoas. Por causa de bens, por causa das coisas, briga, mata, não é verdade? Faz coisas terríveis.
Tem casos que a gente vê na televisão aí que filhos, né, programam até a morte dos próprios pais para ficar com os bens, para ficar com o seguro. Tem muitos casos desse jeito. Olha que situação. O próprio filho, às vezes, programa, paga alguém para tirar a vida dos próprios pais por causa dos bens materiais, por causa da herança, por causa do seguro. Então, nós aprendemos aqui, irmãos, valorizar as pessoas. Devemos valorizar as pessoas, não as coisas. Por exemplo, a pessoa compra um carro, né? Hoje quase não usa isso mais de dar carona. Mas ela compra um carro, mas ela, por exemplo, vai na igreja e não leva ninguém, porque não quer que suje o carro. Não quer que estrague o carro. E assim vai. Às vezes tem pessoas perto ali que a igreja talvez congrega junto. Às vezes o dia está chuvoso, ele não leva, talvez as pessoas só, né, para não estragar, para não sujar o carro, valorizando mais as coisas, valorizando mais a bênção do que as pessoas. Jesus valorizou as pessoas. Deus valoriza as pessoas. Aprendemos, né, isso com a palavra de Deus. Valorize as pessoas, né? Por mais que a pessoa talvez assim, ela não viva da maneira que você espera, mas valorize as pessoas. Deus valoriza as pessoas. Olha só que Paulo, porque, olha, no 23, porque agora vos admoesto, olha só, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. O anjo de Deus, lá no meio daquela tempestade, lá no meio daquele temporal, lá no meio daquela situação que eles estavam vivendo, que já não tinha mais esperança. O anjo do Senhor visitou a Paulo ali. Foi lá naquele navio que estava já para afundar, dizendo o anjo para Paulo, no 24, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, quer dizer, em Roma que ele estava indo. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Olha só que coisa interessante. Lembro de José, né? Aonde José, eles colocavam José, Deus prosperava. Na casa de Potifar, lá naquela masmorra, naquela prisão, né? Lá no trono, né? Antes de chegar no trono, ele passou como escravo, depois passou numa prisão, depois chegou no trono. Mas aonde ele passava, seja na prisão, seja de escravo, Deus prosperava. Agora a gente vê Paulo. Olha, já estava... A situação era terrível. A situação aqui era terrível. Jogaram tudo no mar, as cargas que tinha, toda a carga que tinha no navio, lançou no mar. Perdeu tudo que tinha no navio. Mas o anjo do Senhor visitou a Paulo. O servo do Senhor estava ali. E olha que o anjo disse para Paulo, nessa mesma noite, o anjo de Deus, a quem eu sirvo, de quem eu sou, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. Aqui o anjo garantiu a Paulo, importa que seja apresentado a César. O anjo estava dizendo, você vai estar lá em Roma, né? Mesmo preso, mas iria estar lá em Roma. E eis que Deus te deu todos os quantos navegam contigo. Agora Paulo ali, como se diz, ele comanda agora, que Deus entregou na mão deles todos. O centurião, entregou o piloto, entregou todos na mão dele. Porque Deus deu graça para Paulo. Deus estava dando livramento para aquele povo por causa de Paulo. Olha a diferença que faz um servo fiel. Deus não livrou eles daquele temporal, daquele mau tempo, daquela situação. Sabemos que eles foram parar numa ilha chamada Malta, ficaram ali um tempo. Uma cobra pegou nas mãos de Paulo, ele na mão de Paulo. Paulo sacudiu aquela cobra no fogo e não sofreu dano nenhum. E Deus usou Paulo ali naquela ilha. Isso é assim, irmãos. Deus talvez permite situações adversas na nossa vida, mas Ele está conosco. Como eu sempre falo. Aqui o anjo do Senhor apareceu porque o Senhor estava com Paulo. Naquela situação mesmo adversa, mesmo preso. Mesmo indo para se apresentar lá a César, lá em Roma. Aquela adversidade terrível que eles enfrentaram no caminho para chegar até Roma, mas Deus estava com o apóstolo Paulo, porque esta mesma noite
o anjo de Deus, de quem eu sou, olha só, de quem eu sou, olha a propriedade que Paulo tinha para falar, de quem eu sou, de quem eu sirvo, olha só, de quem esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Deus deu nas mãos de Paulo. Agora o capitão já não tinha mais voz, o centurião não tinha, porque eles estavam temendo pelas suas próprias vidas. Agora Paulo ali se torna uma pessoa importante ali dentro daquele navio, daquela embarcação. Tinha bastante presos, mais de 200 presos. Mas estavam todos a perecer, estavam todos com medo, uma situação terrível e difícil. Todos já perderam a esperança da vida, mas Paulo, o homem de Deus, estava ali naquela embarcação. A embarcação se perdeu, a carga que tinha se perdeu, mas nem um fio de cabelo deles se perderam. Porque o Paulo falou, nem um fio de cabelo de vocês vão se perder. Fica, né, comem, eles estavam sem comer há vários dias, comam, se anima, porque nem um fio de cabelo de vocês vão perecer. É a diferença, irmãos. Quando tem um homem de Deus no meio de uma situação de adversidade. Estavam todos correndo o risco de morrer ali. Mas ali no meio tinha um homem de Deus. Um homem que tinha intimidade com Deus. Um homem que Deus, mesmo ele naquela situação de adversidade, Deus não abandonara Paulo. Isso que nós tiramos muitas lições daqui. Porque muitas pessoas pensam que no meio da adversidade, da luta, da doença, da enfermidade, do dia mau, o dia que às vezes nós passamos dificuldade, o dia que o desemprego bate na porta, a doença bate na porta, as adversidades batem em nossa porta, não temas. Se você é um homem, uma mulher temente, fiel a Deus, Deus está acompanhando tudinho. Deus está observando tudo. Deus está vendo tudo, meus irmãos. Deus via, Deus estava assistindo o que estava acontecendo com Paulo. Sabemos que Paulo não teve um ministério fácil, sofreu muito. Aqui ele estava sofrendo porque eles queriam matar ele. Aí ele apelou para César. E aqui, olha o sofrimento. Não deram ouvido aos conselhos dele, porque era um tempo de muitas tempestades, tempo ruim, eles não deram ouvido, o centurião confiou muito mais no capitão do que na palavra de Paulo. Agora, viu que o capitão não sabia de nada. O capitão estava frustrado, envergonhado, porque tudo se perdeu. Mas Paulo, o homem de Deus, estava ali. Deus, pela sua infinita misericórdia, permitiu que nenhum se perdesse. Todos que estavam ali, tanto os soldados, quanto o pessoal que fazia parte ali da navegação, os prisioneiros, todos se salvaram. Ninguém pereceu, porque o homem de Deus estava ali junto com eles, aconselhando. Paulo agora fala com eles, portanto, no capítulo, no versículo 34, portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus. Paulo pega o pão, dá graças a Deus na frente ali de todo mundo, na presença de todos, e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Olha só. E éramos, ao todo no navio, 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo no mar. O navio estava carregado de trigo, se perdeu tudo. Que coisa tremenda. Então tinha um homem de Deus ali, na hora daquela tempestade, na hora do desespero, da angústia, ele ali para aconselhar, não vai perder, nem um fio de cabelo da cabeça de vocês vão se perder. Ali Paulo já tomou iniciativa, pegou aquele pão, deu graças a Deus, começou a comer, e aquelas pessoas, aquelas 270 e poucas almas começaram a comer também. É assim o homem de Deus. Aonde o homem de Deus vai, a mulher de Deus vai, pode estar, o navio na pique, pode estar uma situação terrível.
adversa, mas sempre o homem e a mulher de Deus têm uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, uma palavra de cura, uma palavra que Deus, né, põe na boca daquela pessoa. Aqui, imagina, aquelas pessoas já não tinham mais o que fazer. Já estavam contando certeza que morreriam. Mas Deus, pela tua graça, infinita misericórdia, né, não abandonou aquela tribulação. Por amor a Paulo. Por amor a Paulo ali, aquelas 276 almas foram livres da morte. Foram livres de afundar ali naquele mar. Porque tinha um homem de Deus ali, que o anjo do Senhor visitou ali. Tinha um homem temente a Deus ali. Que coisa tremenda, né? Que nós, irmãos, possamos fazer a diferença no meio deste mundo que está igual esse barco. Esse mundo está igual esse barco, já está, né, à deriva, já está descontrolado. Esse mundo está sem direção. E nós estamos nesse barco deste mundo. E nós somos voz de Deus no meio deste mundo. Nós somos luz, sal da terra, luz do mundo. O Senhor nos pôs aqui para sermos uma voz profética no meio desse mundo que está naufragando, cada dia pior. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que Deus nos encha do teu Espírito Santo, que o Senhor possa realizar milagres através de nós, que possamos estar na posição como o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo sempre ali na posição, na ilha, chega quando eles agora vão passar um pouco aqui, o barco vai quebrar, vai encalhar, vai quebrar, mas ninguém vai se perder, vão parar na ilha de Malta, e ali Deus usa grandemente a vida de Paulo, até passar outro navio e Paulo chegou no seu destino. É assim que Deus faz, irmãos. Deus quer nos usar no meio da tribulação, no meio dessa tempestade, no meio desta, né, situação adversa. Paulo diz, portanto, olha só, dizendo Paulo, olha só, porque esta mesma noite, o anjo de Deus de quem eu sou, Paulo sabia de quem ele era, o anjo de Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas. Aleluia. O Senhor diz para você que está quem sabe você está no meio de uma tribulação hoje, nesta tarde. O Senhor diz para você, não temas. Aleluia. Não temas. O Senhor é contigo. O Senhor está cuidando da sua vida. O seu barquinho não vai naufragar. Olhe para Jesus, confie nele. Né? Dobre o seu joelho, clame por ele. O seu barquinho não vai naufragar. O Senhor diz para você nessa tarde, não temas, que ele está contigo nessa tribulação. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Você crê naquilo que a palavra de Deus diz? Você crê na palavra de Deus? Paulo cria. Portanto, varões, tende bom ânimo, porque o Senhor falou que ninguém ia perecer. Agora Paulo diz, portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Paulo confiava em Deus. Paulo confiou naquela palavra que o anjo trouxe para ele. E nós temos a palavra na nossa mão. Crê na palavra de Deus. Crê na promessa de Deus. Crê naquilo que nós ministramos aqui na sua vida. Creia. E aconteceu conforme o anjo diz para Paulo. Pereceu o navio, mas ninguém morreu. Nenhum. Essas 276 almas, ninguém pereceu. Todos se salvaram. Quando Deus fala, irmãos, acontece. Quando Deus fala, é ponto final. Quando Deus fala ao nosso respeito, Paulo podia ficar tranquilo, porque Deus falou, ele descansou seu coração. Ele teve poder, graça, autoridade de Deus para acalmar aqueles homens que estavam aflitos. Deus te dá autoridade, graça para você acalmar as pessoas que estão aflitas, desesperadas, não sabem o que fazer. Deus te dá autoridade e graça para você estar
acalmando essas pessoas. É assim que Deus usou Paulo aqui, no meio daquela situação adversa. Olha que alívio para Paulo. Ele também, como ser humano, provavelmente ele já falou, acabou. Por o que estava acontecendo vários dias. Não vinha sol, era só vento, tempestade, tempo ruim. E eles já não tinha mais esperança. Mas quando o anjo do Senhor aparece a Paulo, fala com ele, mudou a história. Mudou a história. Mudou. O anjo esteve com ele dizendo, não temas, Paulo. Não temas. Porque ninguém vai se perder, a não ser o navio. E assim cumpriu. E assim aconteceu como Deus falou. Que Deus maravilhoso, né, meus irmãos? Que Deus tremendo que nós servimos. Eles lá totalmente isolados, numa situação terrível. Não sabia se passariam mais daquele dia, foram vários dias naquela situação. Mas Deus estava contemplando lá do alto céu. E tinha um servo fiel ali no meio daquele povo, no meio daquela tripulação. Tinha um homem de Deus, e Deus foi lá e fala com ele, através do anjo, acalmando o servo dele, mostrando para o servo dele o que iria acontecer. E Paulo diz, portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Ele creu. Precisamos crer na palavra do Senhor, irmãos. Precisamos tomar posse e crer que vai acontecer aquilo que a palavra está dizendo. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus possa te socorrer nesta tarde. Você, quem sabe, você está passando por uma situação desta maneira. Eu acho que como o apóstolo Paulo, nessa situação você não está. Mas quem sabe você está numa situação adversa nesta tarde. O mesmo anjo que visitou a Paulo, ele pode te visitar nesta tarde e dizer para você, não temas. Não temas, que Deus está no controle da situação. Deus estava no controle daquela embarcação. Deus estava no controle do vento. Deus estava no controle de tudo. Deus tem um controle sobre tudo, irmãos. E ali nenhuma alma se pereceu. Os bens perderam. Como eu disse para você, Deus valoriza almas, pessoas, não bens. Não bens. As pessoas são muito, para Deus, são muito importantes. E Ele nos ensina, valorize as pessoas. Valorize as pessoas. Precisamos valorizar as pessoas. Agir como nosso Deus. Amém? Oremos nesta tarde, dessa segunda-feira, acreditando que Deus tem resposta para nós nessa tarde. Nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, que estamos aqui mais uma vez na Tua presença. Agora nesta tarde de segunda-feira, 9 de setembro, Pai, de 2024. Quero agradecer o Senhor por esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de podermos estar aqui na presença do Senhor e meditar na Tua santa e bendita palavra. Olha, Senhor, nós vimos esta passagem bíblica que está ali no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava indo preso para Roma. E houve um grande temporal, grandes tempestades, houve mau tempo por vários dias, a ponto de o barco se perder. Mas o Senhor esteve com Paulo ali na noite, falando com Paulo que ninguém pereceria, animando Paulo, e o Paulo creu na palavra do anjo que o Senhor enviou. E assim como o anjo disse a Paulo, as coisas aconteceram. Deus, nos ajuda a crer na Tua palavra. Nos ajuda a crer, Senhor, nas santas escrituras que nós temos em nossas mãos. Pai, abençoa o Teu povo nesta tarde. Pessoas talvez que estão passando por contratempo, momentos difíceis, a ponto de desesperar da vida, como ali aquele povo que estava naquela situação estava. Mas mesmo nessa situação adversa, o Senhor se fazia presente. Deus, visita os nossos irmãos que estão passando por tribulações, adversidades, momentos difíceis na vida.
Pai, visita este irmão, visita esta irmã. Meu Deus, faz um milagre na vida dos ouvintes. Entra com providência, Senhor, nesta tarde. Visita a despensa, visita, Senhor, meu Deus, a vida financeira. Visita, Senhor, meu Deus, querida, a vida sentimental, conjugal, familiar. Visita a família. Visita a saúde, papai, dos nossos ouvintes. Senhor, dá saúde para este irmão. Dá saúde para esta irmã. Muda este quadro, Deus. Ministra a cura, ministra a vitória, ministra a bênção. Senhor, acalma essa tempestade, acalma esse tempo forte que tem assoprado contra a vida do meu irmão, da minha irmã. Deus, faz milagre. Visita os lares, visita as famílias, visita os negócios, visita o teu filho e a tua filha em todas as áreas. E faz um milagre, papai. Nós te suplicamos, Pai, porque sabemos que o Senhor é o Todo-Poderoso. Senhor, eu entrego cada nome, cada pedido que está aqui neste caderno de oração. Eu entrego nas tuas mãos, Pai. Visita estas pessoas. Ministra a cura, ministra a bênção, ministra a salvação. Oh, Senhor, faz um milagre na vida dessas pessoas, Senhor. Essa é a oração que eu faço e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Toma posse. Creia na tua bênção. Creia na tua cura. Creia no seu milagre. Toma posse nesta tarde de segunda-feira. Viva o melhor de Deus, que é a salvação, que é Jesus Cristo na sua vida. Viva o melhor de Deus, Jesus Cristo na sua vida. Jesus Cristo te abençoando. Amém? Que vocês possam ter uma ótima tarde. E se Deus quiser, à meia-noite estaremos aqui. O WhatsApp está aí debaixo do vídeo. Tenha toda a liberdade para falar conosco. Ficam todos com Deus. Uma ótima tarde, uma ótima noite. E até a meia-noite, se Deus quiser. Vamos deixar agora um testemunho para a nossa edificação. Ficam todos na paz. A paz do Senhor, presbítero Eurípides, irmã Débora, passando aqui para dar um testemunho. Eu fiz um pedido na live para meu filho que havia feito uma entrevista de emprego. Ele já estava trabalhando numa empresa, mas ganhando muito pouco, né? E ele é formado e não estava trabalhando na área dele. Então ele colocou o currículo em uma outra empresa. E aí eu pedi na live, né, a oração, ele passou na entrevista. Mas ele falou: mãe, eu vou agora conversar com meu chefe, ver o que pode ser feito para mim não perder meus direitos, né? Para ele poder ser mandado embora sem perder os direitos dele. Mas aí quando ele conversou lá na empresa, a empresa cobriu a proposta, promoveu ele, e ele está assim muito feliz, porque ele vai continuar na mesma empresa, ganhando melhor, né? Quer dizer, Deus fez assim o melhor, né? Mas Deus fez além daquilo que nós pedimos, né? Como diz a palavra, Deus faz muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, né? Então ele está muito feliz, eu também fiquei muito feliz, e eu estou passando aqui para agradecer a Deus em primeiro lugar. Estou muito grata a Deus e muito agradecida a vocês que têm orado, né? Que têm nos ajudado em oração. E foi uma grande bênção. Eu até falei para ele, ó, vou dar testemunho lá no canal, onde eu pedi a oração. Aí ele falou: ah, mãe, então dá o testemunho e fala que eu fui promovido e tal. Ele ficou todo feliz. E eu estou muito grata, muito feliz e muito grata a Deus e grata aos irmãos. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, que Deus possa suprir todas as necessidades de vocês. Com certeza Ele vai suprir, né? Porque Deus vê o esforço, o trabalho e a dedicação de vocês aí em oração. Tá, irmãos? Muito obrigada por tudo. Eu louvo a Deus por essa bênção maravilhosa e louvo a Deus pela vida de vocês. Em nome de Jesus, ficam na paz. Amém.